Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta e nesse vídeo aqui vamos falar sobre a dor da traição e sobre 7 sinais de que essa dor marcou a sua personalidade. O que eu estou falando? Estou falando sobre as 5 dores básicas que marcam a personalidade das pessoas na infância, quando a criança entra em contato pela primeira vez com essas 5 dores. Que dores são essas? Rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Eu já fiz vídeo sobre as outras dores e hoje vamos falar sobre a traição. Quando nós somos muito pequenininhos, bebês, até os 7 anos, estamos passando por um processo que chama mielinização da coluna, ativação do sistema nervoso, meio que é como se o nosso corpo começasse a ficar pronto para viver, ele começa a ganhar sensibilidade, graças à sensibilidade a gente sente o mundo. Junto com esse processo, a criança sente o mundo, mas também sente as dores. Só que, ao sentir a dor, ela ainda não tem cognição para elaborar essa dor. Então, essa dor se torna uma marca, uma cicatriz. Ela não sai da criança, ela é incorporada. E ela é incorporada tanto no corpo físico, ela molda o corpo físico, assim como ela molda o comportamento, porque é como se a gente desenvolvesse uma reação àquela dor, a gente se protege daquela dor moldando o nosso comportamento. Então, cada dor deixa um tipo de marca, e é por isso que a gente estuda isso, né? É por isso que terapeutas, psicólogos, psiquiatras estudam isso, porque nós conseguimos, ao analisar essas marcas, descobrir muito sobre aquela pessoa. Então, ajuda a ter autoconhecimento, ajuda a entender pontos fracos e ajuda a entender de que forma a nossa consciência pode atuar para nos levar para lugares mais saudáveis, certo? Então, vamos falar sobre a dor da traição. A dor da traição, a criança entra em contato com ela no final da mielinização, quando a parte que está sendo mielinizada é a região genital. Ou seja, aqui a criança começa a desenvolver uma identidade sexual, porque ela começa a sentir a região genital. Até então, uma criança não tem muito noção do que é ser menino ou menina, né? E a partir desse momento, ela começa a desenvolver uma identidade sexual, ela começa a entender que existe também o sexo oposto e que, de alguma certa forma, um dia ela terá um parzinho, né? E ela começa a associar afetividade com o sexo oposto. Certo. Como que essa dor acontece? O que acontece para que a criança sinta a dor da traição? A criança, até então, até nesse momento, ela tem os pais ou os cuidadores como a sua fonte de afeto, né? E ela deposita a sua confiança nesse vínculo. Então a criança ela se entrega para essa relação com o cuidador absolutamente com confiança, né? Claro que dependendo de se tudo correr bem, se ela for criada dentro de uma família saudável, ela deposita a confiança nesse cuidador e ela estabelece vínculo com esse cuidador dentro de uma certa fantasia de que aquele cuidador é a sua plenitude afetiva, a fonte afetiva plena. Qual é o problema aqui? Quando é que a dor acontece, a dor da traição acontece? Quando essa criança descobre que aquele cuidador tem um outro vínculo. Porque até então a criança acredita que imagina só, né? Papai e mamãe formam aqui e formam um triângulo, né? Aí tem o filhinho, papai, mamãe, filhinho. E a criança acredita que dentro desse triângulo, existe a fonte de amor está completa, né? Eu, meu pai e minha mãe somos uma grande fonte de amor.
Só que um dia ela descobre que o papai e a mamãe têm uma relação diferente do que tem dela. Um dia ela descobre que o papai e a mamãe vão pro quarto e ela não pode ir. Um dia ela descobre que o papai e a mamãe fazem uma viagem e não levam ela. Então, nesse momento, dependendo de como ela foi educada, ela se sente excluída e traída daquilo que ela acreditava que era uma relação igual entre todos. E isso pode acontecer só com a mãe, isso pode acontecer só com o pai, principalmente se o pai e a mãe tratam essa criança como o grande princesinho, a grande princesia do papai. É aqui que eu sempre falo que os pais têm que ter um certo cuidado, né, de criar os seus filhos no lugar de filhos, né, e não no lugar de o grande amor da minha vida, porque sim, a gente sabe que é na melhor das intenções e a gente sabe que sim, os filhos são o grande amor dos pais. Só que tomar muito cuidado para que a criança não tenha uma frustração muito grande, né? Ela acredita que ela é o grande princesinha do papai, o grande princesinho da mamãe. Só que um dia ela descobre que na verdade o princesinho da mamãe é o papai. Ela descobre que o amor que ela sente pelo pai é diferente. E como ela não tem capacidade de elaborar isso, de entender e falar: "Ah, sim, agora estou entendendo, meu pai, minha mãe é diferente", ela se sente traída e excluída. E essa marca, ela pode ser muito profunda, afetando muito o comportamento dessa criança. E agora nós vamos falar sobre 7 sinais, tá? Dessa marca afetiva. O primeiro sinal é uma autoconfiança abalada, um senso de que ela não tem muito valor. Porque quando a criança passa por esse trauma, né, de descobrir que aquele amor que ela acreditava e confiava não é bem assim, ela começa, por não ter capacidade de entender, achar que ela não tem valor, de que ela não é tão boa assim, de que a mãe preferiu o pai porque ela tem algum defeito. Vale para a menina, vale para o menino, vale para qualquer cuidador quando passa por esse momento de dor. Então, baixa autoestima, sensação de que falta alguma coisa. E nós vamos falar mais sobre isso mais pra frente, tá? Segundo sinal, como consequência dessa autoestima e autoconfiança. Como é que esse corpo e esse comportamento vão reagir a essa dor de baixa autoestima? Se tornando uma pessoa extremamente competitiva, uma pessoa extremamente perfeccionista. Então aqui nós vamos falar sobre perfeição e sobre competição, sobre um corpo que vai se moldar tentando ser melhor, tentando vencer. É como se assim, eu perdi, isso me deu uma dor, mas eu vou tentar reverter isso e vencer, para que eu descubra que não, ou então para que eu convença a minha mãe de que eu sou melhor, para que eu convença o meu pai de que na verdade ele tem que escolher a mim. E todo o comportamento dessa pessoa, o corpo dessa pessoa vai se moldar nesse movimento. E qual é a consequência disso? A consequência são pessoas que vão ter corpos harmoniosos, corpos bonitos, pessoas que vão tender a uma aparência perfeita, né? O corpo vai tentar ser lindo para convencer o pai de que ele tem que ser o escolhido, né? Então são as pessoas que são muito bonitas, harmônicas, as pessoas que são modelos, as pessoas que são também pessoas que vão ter muita... como chama? Elas vão ter muitas habilidades físicas, elas vão ser muito... Ai, fugiu a palavra. Elas vão ter muitas habilidades físicas, vão ser pessoas que vão ser atletas, dançarinos e professores e vão ter muita energia no corpo físico. No momento que a mielinização acontece, é um momento que a criança já anda, então ela já está com o corpo dela inteiro ativo. A coordenação, a palavra que eu queria. Vão ser pessoas que vão ter muita coordenação física. Então, a competitividade, ela também vai aparecer aqui. Pessoas que vão querer o pódio, vão querer o primeiro lugar, vão se destacar. A pessoa que passa pela dor da traição, ela busca o destaque, porque de forma inconsciente ela está buscando reverter aquela dor, mudar aquela escolha em que ela não foi escolhida.
Terceiro sinal. Qual é o terceiro sinal? Aqui nós vamos falar sobre o fato da sexualidade. Dificuldade de vinculação. Pessoas que passam pela dor da traição vão reproduzir a vida inteira a dificuldade de se vincular profundamente com alguém porque elas foram feridas na sua confiança. Então vão ser pessoas que vão ter muitas dificuldades de confiar e se entregar numa relação. Quarto sinal, também como consequência dessa dificuldade de seccionar com a família de origem. A dor da traição acontece no momento em que a região genital e a identidade sexual está sendo desenvolvida. E o que acontece aqui? Se tudo corre bem nesse momento do desenvolvimento e não existe grandes traumatizações, a criança, quando chega na adolescente e começa a desenvolver a sua sexualidade, o que é sexualidade? Seccionar. A sexualidade, ela faz com que a pessoa deixe de ser uma criança e se torne uma pessoa capaz de ter filhos. Então ela deixa de ser o filho da família e começa a ser alguém que tem capacidade de formar uma nova família. Por isso que aqui a gente está falando de seccionar com a família de origem. A partir de agora a criança começa a se tornar um adulto. E quando tudo acontece de forma saudável, essa criança faz essa transformação naturalmente e ela começa na adolescência, né, a procurar o seu parzinho e na idade adulta ela forma a sua família, quando acontece tudo bem. Quando ela tem muito trauma na dor da traição, ela tem dificuldade de fazer esse movimento de seccionar com a família de origem, porque ela está presa nessa triangulação. Ela está aqui ainda tentando, ela não conseguiu sair do papai e da mamãe, porque ela está tentando convencer o pai ou a mãe de que ela tem que ser a escolhida. Então ela não sai desse movimento, dessa repetição dessa dor, porque o trauma ele tem essa característica, ele se repete. Enquanto a gente não libera a dor, ele se repete para que finalmente um dia possa ser liberado. Então nessa repetição a pessoa não tem energia para sair desse movimento e ir para um novo vínculo. Então, ela fica presa. São aquelas pessoas que muitas vezes têm 50 anos e ainda estão na casa dos pais. E às vezes são aquelas pessoas que, ai, nossa, bonitona, bonitão, né? A pessoa fala, nossa, essa moça bonita, né? Mas tá aí na casa do pai, o que aconteceu? São essas pessoas. Ou então as pessoas que vão até para sua vida, mas acaba nada dando certo e voltam para a casa dos pais para viver a triangulação, porque tem algo ainda para ser resolvido ali. Então, dificuldade de seccionar. Quinta característica, quinto sinal. São pessoas que têm uma tendência a ser multitarefa, são pessoas que são muito dinâmicas, energizadas, pessoas que têm muitas habilidades, capacidades de escolher várias carreiras e de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Como a gente falou, são corpos que têm coordenação, são corpos que têm energia, corpos que têm habilidade e que conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, também têm muitos interesses, gostam de muitas coisas diferentes. Sexto sinal. Como consequência do quinto sinal, essas pessoas têm muita dificuldade de escolher um caminho na vida. Aqui, mais uma vez, a dor, o trauma de não conseguir confiar. Às vezes essa dor de não conseguir confiar e não conseguir se vincular também se manifesta na dificuldade da pessoa de apostar as fichas em um caminho só. Então não é muito consciente, mas como a pessoa fala, ela tem muito receio de se vincular e de confiar porque ela foi traída. Ela não consegue escolher um caminho e se comprometer com aquele caminho, né? Existe um receio inconsciente. Então, ela acaba faz um pouquinho aqui, logo larga. Faz um pouquinho ali, logo larga. Então, vou fazer muitas coisas porque aí eu não preciso escolher só uma, eu tô garantida em outra. Só que nem sempre a gente consegue fazer muitas coisas muito bem feito, né?
Então, existe as pessoas que têm essa dor têm muita dificuldade de escolher, elas fazem terapia e na terapia elas falam: "Eu não consigo decidir, eu não consigo escolher". É uma dor para elas, porque elas têm que aqui enfrentar, né, a dificuldade de confiar. Sétimo sinal. O sétimo sinal é pessoas que têm uma tendência a desenvolverem relacionamentos superficiais. Então, são pessoas que vão ter uma tendência a querer performar, né? A pessoa que tem a dor da traição, ela também tem uma tendência a ser hipersexualizada. Por quê? Porque tem essa energia corporal forte, tem a sensualidade do corpo. Elas vão ter uma tendência a ser pessoas sedutoras. Lembra que a gente falou que ela vai sempre passar a vida tentando convencer aquela, ou o pai ou a mãe ou os dois, de que ela sim faz parte daquele amor ou de que ela sim deveria ter sido escolhida. Então ela se torna uma pessoa que é bonita, que é perfeita, que é ótima, que compete e que também seduz. Ela passa a vida dela se tornando uma compulsora por sedução. Ela, sem perceber, ela tenta seduzir tudo e todos, né? Aquela pessoa que quer ser a popular, que quer ser a legalzona, a simpática, que quando vê nem sabe por que tá seduzindo. São pessoas que muitas vezes têm um relacionamento, mas não conseguem. Elas vão dar uma caminhada e elas dão uma seduzidinha em alguém, né? Elas seduzem o professor, elas seduzem os amigos, porque é um mecanismo inconsciente. Né? E por isso elas acabam tendo relações superficiais, acabam também sendo pessoas que nas relações elas vão querer provar o seu valor através de serem sedutoras e serem hipersexuais e terem uma performance sexual, mas depois, por causa da dificuldade do vínculo, elas acabam descartando aquela relação, então não aprofundam a relação. Elas preferem ter muitas relações sexuais sem ter que se comprometer e se aprofundar em nenhuma, né? Certo, então vamos falar agora sobre os caminhos de cura. Primeira coisa que eu sugeriria, trabalhar cenas de dor de traição, né? Se você tem essa lembrança, que é muito raro alguém ter, né, dessa primeira infância, da dor da traição do papai e da mamãe, você pode trabalhar isso. Mas se não, você pode trabalhar outros eventos de traição que acontecem na sua vida, porque esses eventos são mais do mesmo, são repetições, né, de uma dor que precisou ter voz através de outro cenário. Então, volte a outros cenários, outras cenas, outras situações onde você se sentiu traído e trabalhe a dor dessas cenas, né? Trabalhe sentimento de traição. Outro sinal. Outra dica de cura. Trabalhar autoconfiança e autovalor. Como a gente falou, pessoas que têm a dor da traição, elas acabam fazendo de tudo para encontrar o seu valor através de coisas externas. A sua aparência, as suas roupas, a sua sedução, a sua habilidade, o quanto a pessoa é um grande atleta, um grande dançarino, um grande apresentador. A pessoa, ela vai se autoavaliar pelo seu resultado e pela sua aparência, excessivamente. Então ela vai ter essa fragilidade. Ela nunca vai se achar bonita se ela não tá arrumada, ela não se acha boa se ela não foi a nota 10, se ela não foi o medalhista. Então aqui a minha dica é aprender a se amar e se valorizar num lugar mais profundo. E desenvolver uma relação com você mesma onde você vai encontrar o seu valor por causa da sua essência, por causa de quem você é. E isso tem a ver com autoconhecimento, uma jornada interior. E você começar a abrir mão, né, desses rótulos externos e se valorizar a sua essência. Trabalho difícil, mas que com certeza vai ser um crescimento e um amadurecimento para pessoas que têm essa dor. Outra coisa aqui sobre cura muito importante, difícil de entender às vezes. Aqui eu quero falar sobre humildade. A gente entende que uma pessoa que passou pela dor da traição queira ser o melhor. Só que isso acaba se tornando uma loucura.
isso se torna uma loucura, uma compulsão que deixa a pessoa meio lunática. Então, muitas vezes eu trabalho com moças rígidas, né? Moças que têm a dor da traição, e elas estão sempre querendo ganhar, elas não aceitam perder. Sabe quando a pessoa não aceita perder? E ela coloca toda a energia dela para ganhar, e às vezes a cura dela está em aprender a perder. Às vezes ela não precisa ganhar, ela só precisa se transformar dentro para aprender a perder. Sabe por quê? O que acontece? É aquela fantasia da criança. A criança, ela queria pertencer àquele triângulo papai e mamãe, ou ela queria que aquela relação com o cuidador dela fosse realmente aquilo que ela achava que era, né? Ela quer que aquilo seja a fonte de amor dela. E a gente entende que ela queira, porque é uma criança que não tem clareza, né? Mas o fato é que não é, né? Então, um pai e uma mãe que conseguem educar os filhos de uma forma saudável, eles conseguem dar esse distanciamento e ensinar para o filho de que papai e mamãe têm uma relação e essa criança tem uma outra relação, nem que isso permita um certo vazio interior na criança. É como se a criança, o pai falasse, olha filho, eu não consigo te preencher afetivamente. Porque nenhum de nós, seres humanos, é preenchido afetivamente. Nós todos estamos distantes da fonte, tá? Mas um dia você vai crescer, você vai ter um parceiro e você vai procurar, né, o seu relacionamento. Porque quando você dá esse ensinamento para a criança, ela cresce com esse vazio, que é muito difícil para os pais deixarem isso, eu entendo super, mas é mais saudável. Quando o pai tenta suprir esse vazio, dizendo, filho, você é o meu grande amor da minha vida, e aí um dia a criança descobre que não é, a criança não entende esse papel do vazio, ela não consegue elaborar de que existe um vazio intrínseco à vida. Então aqui, é isso que eu falo sobre humildade. Existe uma perda, um vazio que você vai às vezes ter que descobrir na dor, às vezes vai descobrir tarde demais, já adulto, mas você pode entender que realmente todos nós temos que ter essa resiliência de lidar com esse vazio e de não termos esse lugar, né, no pedestal do nosso pai e da nossa mãe. Não sei se eu expliquei bem. Eu acho difícil explicar isso, mas aprenda a perder, aprenda a ser humilde, faça o exercício de perder. Quando você estiver querendo muito desesperado ganhar, às vezes pergunte-se, talvez eu só precise aprender a perder, talvez eu só precise aprender a ser menor, a não ser o melhor, porque nenhum de nós é o melhor, sabe? Enfim. E a última dica de cura aqui, que é a mais importante que eu acho, que é aprender a exercitar o vínculo. Veja bem. A gente tem a dor de confiar. Todos nós temos um pouco da dor da traição, tá? Mas quem tem esse trauma muito forte? A dor da traição não consegue confiar, não consegue estabelecer vínculo. Então, vai precisar existir aqui um esforço nesse sentido. Um esforço consciente. Então é um exercício e vai doer fazer isso, vai ser horrível fazer isso, você vai querer fazer tudo menos isso. Mas aqui é onde talvez aconteça o seu maior crescimento. Eu vou apostar num caminho profissional, eu vou escolher, eu vou trilhar, eu vou escolher um relacionamento, eu vou tentar confiar. E se eu cair, se eu me decepcionar, eu vou lá e faço meu trabalho de cura emocional. Mas eu vou, ao invés de pipocar em relacionamento, ao invés de sexualizar todos os relacionamentos, eu vou me transformar para tentar confiar e estabelecer um vínculo mais profundo. Certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.